Hoje o capítulo 31, A Razão da Dor. Raquel, antiga servidora da residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre os destinos da humanidade? Jesus fitou na interlocutora o olhar firme e considerou. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são famílias de Deus que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da senda verdadeira. Alguns instantes se escoaram mudos e o mestre voltou a ponderar. O excesso de poder favorece o abuso. A demasia de conforto, não raro, traz o relaxamento e o pão que se amontoa. De sobra, costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. Um anjo, por ordem do Eterno Pai, tomou à própria conta um homem comum, desde o nascimento. Ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos. Sem afastar-se do protegido, dia e noite, deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever e a contar. Afastava-o, ora a ora, de influências perniciosas ou mortíferas de espíritos infelizes que o arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte. Soprando-lhe ao pensamento ideias iluminadas aos clarões do infinito bem, por meio de 1000 modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo. Dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vezes sem conta, salvou-o do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos com amor, para melhor preservar-lhe os dons. Ao anoitecer, postava-se-lhe à cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque de gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para as doces instruções espirituais nos momentos do sono. No transcurso da vida, guiou-lhe os ideais, auxiliou-o a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro jovem, insuflou-lhe entusiasmo santo rumo à vida superior e estimulou-o a formar um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento num lar. O homem, todavia, que nunca se lembrara de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou o primeiro desgosto que ele mesmo provocou, menosprezando a lei do amor universal
que determina a fraternidade e o respeito aos semelhantes, gesticulou, revoltado, contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o guardião procurava levantar-lhe um ideal de bondade, quando um anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro dissabor do tutelado endurecido, por excesso de regalias, se convertesse em aflição. Rolando mentalmente, de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Finda a historieta, esperou Jesus que Raquel expusesse alguma dúvida, mas, emudecendo a servidora, dominada pela meditação que os ensinamentos da noite lhe sugeriram, o culto da Boa Nova foi encerrado, com ardente oração de júbilo indefinível. A dor é uma bênção, é um aguilhão que nos direciona para diante, para o progresso. Quando estamos vivenciando a dor, é difícil compreender a dor naqueles seres que amamos. Mas se olharmos um pouquinho mais à frente, aquele momento de dor, aquele momento de aflição, trouxe imensos aprendizados. É para isso que estamos aqui, para aprender, para reconhecer a grandeza do Pai, para sermos gratos, que possamos sim aprender, que possamos sim bem sofrer e que, se for da vontade do Pai e principalmente da nossa boa vontade, que possamos aprender pelo amor. E se a dor nos visitar, que possamos bendizê-la também, porque ela é uma bênção do céu para nos mostrar o caminho de volta ao Pai Maior. Um grande beijo e até amanhã.